terapêutica. Estamos ao vivo em 3 redes sociais simultaneamente. Na página do Facebook, em Ressonância Psicoterapêutica, Ressonância P Psicoterapêutica. No Instagram, através do Instituto Idalina Almeida, @Instituto Idalina Almeida. E no YouTube, hoje estreando no canal do Instituto Idalina Almeida. Aproveite você que ainda não se inscreveu, né, nos canais, seguindo as páginas, curtindo. Aproveite e se inscrevam, né, para acompanhar todos os nossos vídeos que estão sendo publicados. Os links estão na descrição aqui do vídeo, com exceção do Instagram, né? Para quem não me conhece, sou Vanderly Pantolfi, e hoje nós vamos receber aqui uma pessoa muito importante para a técnica, pois como vocês viram, né, já trabalhou mais de 600 casos, e eu vou pedir para que ele se apresente, para logo depois a gente falar do tema central. Bem-vindo, Humberto. Por favor, se apresente ao nosso público. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero falar boa tarde também para o professor Idalino, a Silvia, a Marta, que está nos vendo, né, hora dessa, né, Vanderly? Isso. Também para todos os terapeutas aqui do Brasil e também de Portugal, que eu tenho certeza que estão conectados com a gente. Quero agradecer também todas as pessoas que se conectaram, que estão se conectando, e quero dizer que eu sou Humberto, psicanalista clínico, com pós-graduação em terapia regressiva, e aí vem a ressonância psicoterapêutica para incrementar todos os trabalhos que nós fazemos aqui em consultório e também atender essas pessoas de outros países, de outros estados, de outras localidades, que não conseguem, não podem, não têm condições de chegarem até o nosso consultório. E estamos aqui agora para começar o nosso trabalho, né, Vanderly? Eu estou à sua disposição. Exatamente. Quem está nos acompanhando aqui, veja se está tudo bem, se estão nos ouvindo, vendo tudo bem, porque como é uma transmissão em 3 redes sociais, possa ser que haja uma oscilação com a internet, mas logo vai voltando tudo ao normal. Bem lembrado, um abraço, né, para os nossos colegas terapeutas lá da Europa, de Portugal, um beijo a todos, de Luxemburgo. Mas sabe, Humberto, que hoje tem pessoas nos assistindo dos Estados Unidos também, do Japão, da Alemanha, então, e do nosso querido Brasil. De todo o Brasil, hoje tem pessoas nos assistindo. Então, se você puder, deixa aí nos comentários, né, de que cidade você está nos assistindo. Então, o tema de hoje é mais de 600 casos trabalhados com a ressonância psicoterapêutica, na melhoria da saúde. Humberto. Oi. Estamos aqui admirados com esse número. 600 casos trabalhados na melhoria da saúde com a ressonância psicoterapêutica. É um número impressionante, né? De ser apenas um terapeuta trabalhando essa questão. Ou não? Foram todos trabalhados por você? Alô, caiu um pouquinho o som. Caiu o som, eu não ouvi o que você perguntou no final. Pronto, então vamos lá. Você ouviu até onde? Não, a última palavra que você disse cortou. Pronto. Eu disse que 600 casos é um número impressionante. Sim. Foram todos trabalhados por você? Esses 600 casos? São todos trabalhados por mim e também pela Cris, a minha coterapeuta, né? Que eu acho que essa técnica nem existiria se não fosse as pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, que são nossos complementos no trabalho. O terapeuta é um ser que tem como complemento a coterapeuta, senão não consegue fazer a conexão necessária. Eu consegui ter a Cris, que é uma coterapeuta fantástica, que ela consegue uma conexão fácil, com uma expansão da consciência muito grande. Então, esse objetivo foi atingido. Nosso trabalho é forte semanalmente, justamente pela nossa parceria. Ah, maravilha.
Você falou sobre a técnica, né? É bom que a gente procure sempre lembrar, né, o que é a técnica, como a gente trabalha essa técnica. Então, eu quero mostrar aqui para as pessoas, né? Quem já assistiu, que me perdoa, mas sempre tem pessoas novas, né? Por isso que a gente está sempre atualizando e orientando sobre isso. A ressonância psicoterapêutica é uma técnica entre inconscientes, né? Deixa eu ver aqui que passou a imagem. É uma técnica, como Humberto falou, precisa de um coterapeuta. Então, é uma técnica feita por duas pessoas. Tem o terapeuta, né? Acho que vocês estão me vendo aí, vendo o desenho que eu estou mostrando. Então, temos aqui o coterapeuta, que está deitado. O que acontece? O terapeuta, ele entra em sintonia, o terapeuta dá os comandos para o coterapeuta, que entra em sintonia com o seu inconsciente, né? Assim, o terapeuta, através do inconsciente do coterapeuta, ele acessa o inconsciente do coterapeuta e pede para que o inconsciente do coterapeuta entre em contato com o inconsciente do cliente, que pode estar ou não presente, não importa. E aí, a partir desse momento, quando é feita essa conexão, então o trabalho é feito diretamente do terapeuta com o inconsciente do cliente. Vai ser trabalhado todas as questões, resolvido, o inconsciente se despede e volta para o inconsciente do coterapeuta, através dos comandos do terapeuta, acaba trazendo o terapeuta para o momento atual. Então, é esse processo que é feito a nossa querida ressonância psicoterapêutica. Há algo que você gostaria de acrescentar? É perfeito. Você falou sobre a ressonância psicoterapêutica, né, que a gente trabalha em parceria com o nosso psicoterapeuta. Também tem a PDI, que você provavelmente vai falar depois, né? Que a gente faz direto com o cliente no consultório. Podemos falar agora. Você já pode aproveitar que eu vou mostrar as fotos e você já pode falar. Aí, a PDI, perfeito. Pode falar. A PDI é um pouquinho diferente da ressonância terapêutica, por quê? Com o coterapeuta, não tem necessidade dele no momento, ele faz direto com o cliente. O cliente estando aqui, tendo uma excelente expansão da consciência, entrando numa vibração necessária, a gente já realiza o trabalho, né? E só a gente utiliza o coterapeuta quando o cliente não tem a vibração e a expansão da consciência necessária para atingir a vibração do trabalho. É isso. Parece que a gente está tendo um probleminha de conexão. Nós vamos aguardar aqui. Parece que não está sendo transmitido para o Facebook. Eu gostaria que as pessoas me dissessem por onde estão assistindo, porque houve algum probleminha no Facebook aqui, que eu percebo que não está sendo transmitido. Eu vou tentar consertar isso aqui enquanto Humberto vai nos passando mais informações a respeito da ressonância. Que eu vou... Deixa eu deixar aqui a imagem, né? Pronto, vamos deixar aqui. Vamos lá, vamos dando continuidade e eu vou depois dar uma olhada na configuração para ver o que a gente pode resolver. Bom, você já me falou então que só tem uma coterapeuta, que é a Cris, né? E quantas terapias assim você costuma fazer então por semana? Nós trabalhamos em média de 8 a 10 terapias por semana. Sim. E a coterapeuta, você faz intervalos entre esses atendimentos? Você atende com outro processo ou você entra com outras técnicas ou você vai direto? Né? Eu vou direto. Um cliente atrás do outro.
Isso, Ah, um cliente atrás do outro. É como eu disse, a Cris, ela tem uma capacidade muito boa, muito grande desta conexão, e a conexão dela não é igual a nossa internet que cai, não, ela é direto, tá? nós estamos aqui com um problema, não sei o que aconteceu com o Facebook. No YouTube, no Instagram, está aparecendo aqui que está sendo transmitido. Eu gostaria que as pessoas me dessem feedback. Bom, vamos lá. A sua Sim, pode imagem, falar. a sua imagem sumiu para mim também. Não tem problema não, mas você está me Tá ouvindo. bom. Hoje, a gente já sabe, né? Às vezes essas coisas online e ao vivo, né? Não online, mas ao vivo, pode acontecer. E não esquecer que a gente está falando do quê? De ressonância, né? É natural. Então, é Estamos natural. falando de uma técnica que veio para ajudar as pessoas a se libertar dos seus sofrimentos, né? É Perfeito. uma técnica que ela vai a fundo, né? Onde poucas técnicas conseguem ir. É uma técnica que vai ajudar as pessoas a se libertarem. Então, vamos falar agora dos casos. Nas Perfeito. técnicas terapêuticas, sabemos que doenças do coração têm ligação com emoções, né? Relacionadas ao amor. Pelo menos é o que eu tenho aprendido, tenho entendido em relação a isso. Você tratou 2 casos de AVC, ou mais casos, né, de AVC com a ressonância psicoterapêutica. Eu queria saber se algum deles teve ligação com o amor. E como você trabalhou esses casos? Perfeito. Vamos pensar assim. O primeiro caso é que eu acho que todos os problemas de saúde têm relação com o amor, né? Ou a falta dele. E vamos imaginar assim, o primeiro caso que eu gostaria de comentar é uma mulher de 42 anos de idade, que teve 3 AVCs seguidos, e ela estava em coma no hospital, e a família nos procura para saber o que estava acontecendo com ela, porque a técnica permite entrar em sintonia com essas pessoas que estão em coma. E nós falando com o inconsciente dela, ela disse Sim. que um medicamento que ela estava tomando, que estava mantendo ela em coma, e pediu para o médico, e falou o nome do médico, para que suspendesse a medicação. E ela deu todo um roteiro, né? Se suspende essa medicação, tal dia eu volto do coma, depois eu vou melhorar, porque ela aceitou a se recuperar, né? E ela, Entendi. o inconsciente dela startou a cura interior dela e ela começou a melhorar no processo. Aí, dentro do prazo que ela falou, eu informei a família conversou com o médico que suspendeu a medicação e ela foi retornando conforme ela tinha passado o cronograma dela, voltou para casa e tudo mais. Passou 6 meses, ela voltou a ter outro AVC, né? Porque dentro da questão do amor, ela optou em realmente não ficar, e aí ela voltou em coma, nós conversando com ela, ela falou, não, desta vez eu vou embora. E deu um prazo para ir embora. E quando chegou no prazo, ela realmente foi embora. E Então, nunca mais teve? não, embora que eu digo, ela passou para o lado espiritual, ela morreu, né? Ah, pronto, Então, ela entendi. também informou a família, né, que ela não iria voltar à vida mais, que dali ela iria embora para o plano espiritual. E aí ela foi uma coisa assim que a família já estava esperando, porque ela deu até o dia que ela estaria indo embora, né? Impressionante, não foi? Foi uma coisa assim muito profunda, né? Até mesmo porque ela passa todo o cronograma que estava acontecendo com ela no processo em estado de coma, né? E coisas que a gente não teria como saber se não fosse o processo, não é? Sim, de forma alguma, porque a pessoa em coma ela não se comunica de forma alguma, né? Então ali ela agradeceu na segunda vez, ela agradece os familiares, pede desculpa, mas ela não tem mais condições de voltar por conta do organismo terem mais muita ficar debilitado, né? Então não tem mais condições de voltar. É. E o outro caso? Esse foi impressionante porque a família, às vezes, né, não sabe, né, o processo, né, que aconteceu com a pessoa. E, de Sim. repente, a gente ter essa informação, né, saber o que está acontecendo com a pessoa que está lá em coma,
Eu acho que é um acalento, não é, Humberto? Acalma, porque o pessoal todo já estava sabendo, tudo bem que é ruim, é triste, é deprimente saber que a pessoa não vai recuperar, né? Porque ela mesmo disse que não iria recuperar. Mas pelo menos o sofrimento tem um controle, sabe que vai embora e não tem o que fazer, né? Entendi. Porque a morte é um processo natural, né? Sim, Ninguém quer, mas a gente sabe disso. Como terapeutas que a gente né, através da terapia regressiva, sim. a gente acaba trabalhando esses questionamentos. Afinal de contas, são tantas vidas, tantas mortes, né, no trabalho. Sim. Mortes que a Eu, gente quer dizer, gente, é sobre vidas passadas, ok? é verdade. E é interessante também saber que a decisão de ficar em vida ou partir é do próprio ser, né? Ele tem o livre-arbítrio de escolha, né? Pois é. Isso é E isso, bonito disso. e isso que é bonito, né? É fantástico. Exatamente. E o outro caso? Outro caso, uma pessoa de 62 anos, né? Ela teve um AVC muito forte, paralisou bastante a parte do corpo, e a gente foi se conectando, e aí tinha a questão muito forte do amor, né? Ela se sentia muito sugada, muito pela própria família, pelo esquema de trabalho, que ela trabalhava muito para os filhos, né? E para o grupo familiar. Que E idade ela, ela tinha? 62. E aí nós Nova, fomos né? conversando, nova. E aí nós fomos conversando com ela na questão ressonância. Nesse caso, não foi feito uma só ressonância, precisou ser feito 4 ressonâncias para que ela pudesse ter consciência do retorno. Ela voltou com bastante limitação, né? Ficou até de cama. E com o passar do tempo, nas semanas seguintes, nós fomos conectando com ela, falando. Ela agora está com fisioterapeuta, mas já está começando a andar, já está começando a falar normal. Teve uma Que ela, maravilha! e ela aceitou a recuperação, né? Porque ela startou a cura interior, ela foi buscar, ela viu dentro, parece um holograma, assim, né? Ela viu dentro dela onde estavam os problemas e ela foi buscar a cura, a autocura dela. Foi muito É, bonito também. é importante você falar isso, porque, gente, ó, nós estamos aqui usando a técnica terapêutica como melhoria. A cura é feita pelo próprio cliente, mas com a Perfeito. ajuda da medicina, né? Que a Sim, medicina sim. que é a responsável na cura das doenças das pessoas, desde que elas, né, decidam de forma. O que a terapia ajuda é que as pessoas sejam trabalhadas com as emoções, que segundo nós, terapeutas, são essas emoções que ligam as doenças. Então, a gente vê, Exatamente. né, nesse exemplo que o Humberto está falando e que a gente comentou que está ligado ao amor, gente. Olha aí, ó, quem sofre do coração, que tem problemas de AVC, não, aí é acidente vascular, né? Mas Isso. quem tem problemas assim também do coração, está ligado também ao amor. Então, observar que tipo de doenças e sintomas você tem, né? E na terapia, a gente vai buscar a emoção que está ligando esses sintomas ou doenças, né? Então, a gente não tá. Aqui, a proposta da técnica é ajudar as pessoas a libertar dessas emoções que estão causando essas doenças, né? Emoções essas aprisionantes e que por uma situação, como ele falou, né, no segundo exemplo, a mulher se sentindo sugada, cansada, inconscientemente a pessoa quer desaparecer. Então acaba Exatamente. criando uma doença para que isso aconteça. Mas quem em consciência quer fazer isso? Normalmente não, a pessoa quer acabar com a dor. Aí entra a terapia, porque a terapia vem ajudar o quê? A ressonância psicoterapêutica vai lá ajudar as pessoas a entender o processo, se liberta dessas emoções conflitivas e o que acontece? As pessoas começam a se curar, né? Com o auxílio da Exatamente. medicina também, com certeza, Sim, e que as pessoas têm que continuar o tratamento sempre, quem tiver em tratamento, e deve sempre buscar o auxílio da medicina. Não é isso, Humberto? exatamente. Exatamente. Maravilha, gente.
Em todos os casos, os fisioterapeutas, a fonoaudióloga, tem que ter uma parceria, tem que ter uma junção de todos os profissionais, né? Mas se a pessoa não tiver a consciência de querer, nada funciona, né? Como foi o primeiro caso, ela chegou, olhou para ela e falou assim, o estrago está muito grande, eu não vou voltar com tanta deficiência. Eu prefiro, né? E Mas aí foi ela uma optou... opção, não é lindo isso, né? Que ela teve Exatamente, foi uma opção dela e ela acabou decidindo o que fazer e foi, não teve medicina que segurasse, né? Porque a opção foi dela. Maravilha. Gente, ó, nós já estamos, eu consegui configurar o Facebook, é só ir para a página @ressonância psicoterapêutica. Logo você já vai ver o vídeo. Aí é só acessar, tá bom? O Instagram está funcionando também normalmente. YouTube já eu vou dar uma olhadinha lá, tá bom? Humberto, nódulos de tireoide é uma coisa que é muito comum, né? Principalmente para a gente, né? Que já está arrumando assim, né? Para a terceira idade. Muitas dessas, claro que existem em quaisquer idades, né? Mas mais comum, né? Na fase adulta, indo para madura. Muitas dessas pessoas chegam até a fazer cirurgia e precisa, né? Em alguns casos, para resolver. Eu soube que você atendeu vários casos. Conte-nos como você trabalhou esse processo e quais as emoções relacionadas nos nódulos da tireoide. É uma parceria legal entre ressonância psicoterapêutica e a terapia cognitiva, porque na terapia nós vamos mostrando para a pessoa o que ocasiona, que tipo de sentimento que ela vai ter que desenvolve o nódulo na tireoide. E o legal é que nesses dois casos que eu vou comentar agora, eu tive comprovação médica, né? A pessoa estava no médico, tirou todos os exames dela, fez um laudo constando. Num dos casos, a pessoa tinha 6 nódulos na tireoide e começou a fazer terapia e eu percebi que eu poderia ajudar com a ressonância. E aí nós começamos... 6 nódulos? Nossa, então, nódulos. Às vezes estava até inchado. Estava até inchado. E aí nós começamos a fazer o trabalho com a ressonância. No retorno dela ao médico só tinha 2. E os 2 que tinham diminuído pela metade. Aí o médico falou assim, não sei a bruxaria que você está fazendo, mas continua fazendo. E aí ela fez mais um tempo, fiz mais 2 ressonâncias com ela, mais um pouco de terapia para ela entender o processo. Da onde vem o nódulo na tireoide da pessoa? A pessoa desenvolve um sentimento de humilhação muito grande. Tudo que ela começa a escutar, ou não é os outros que a humilham, né? São as próprias pessoas que se sentem humilhadas com a vida. Tudo para ela é humilhante. Tudo então, é difícil. Tudo é difícil, tudo é complicado. Sim, e se coloca com uma vitimização de um modo, né, porque geralmente são vítimas de circunstâncias e que trazem para si a humilhação. E esse sentimento de humilhação tem a mesma vibração da tireoide, que com o sentimento de humilhação ela fica ácida, o corpo entende que ela está morrendo e começa a desenvolver célula para destruí-la, né? Que são os nódulos. Então, ou seja, a humilhação é tanta que a pessoa quer morrer. É exatamente. Isso? Na verdade, não é nem questão de morrer, porque senão ela desenvolveria outro processo. Ela só se sente humilhada, na vitimização mesmo, né? E aí a tireoide vai se destruindo até ela extirpar, tirar a tireoide fora. Então, nesse caso, a pessoa chegou, estava com 2 nódulos que estavam pequeniníssimos. Aí, para se vitimizar um pouco mais, ela resolveu fazer a cirurgia, porque ela queria a cirurgia de qualquer jeito, diante da família, né? E eu falei para ela, se ela te desse mais um pouquinho de tempo, os próprios nódulos sumiriam. E estava lá no documento do médico dizendo que estava sumindo, né? Mas ela optou em tirar os outros 2 para passar pelo processo da cirurgia, como foi uma opção
da cliente, eu não pude fazer nada, né? Mas estava desenvolvendo bem também. Certo. E tem mais algum outro caso que você gostaria de falar? Tem também com relatório médico, esse caso tinha 2 nódulos só, um bem maior e outro menor, esse sumiu tudo, fazendo também esse trabalho da ressonância, né? E também da terapia. Em poucas sessões, em um mês, sumiu tudo. E como você trabalhou essas questões, assim, só para as pessoas entenderem, né? Porque para a gente, para mim e para você, e para os terapeutas que estão nos assistindo, é super fácil, a gente entende o processo das emoções. Mas uma pessoa que não tem a mínima noção, o que você costuma trabalhar com os clientes? Na verdade, a gente sabe que quem traz a dificuldade é o inconsciente, né? O inconsciente da pessoa. E o inconsciente do coterapeuta que está ali orientando. Mas o que normalmente você trabalha nesses casos dos nódulos, para que as pessoas, que normalmente você vê o resultado, você acaba vendo os resultados que dá nesse tipo de tratamento? Durante a sessão terapêutica normal, a gente trabalha a autoestima, né? Para que as pessoas não se ofendam com nada externo, que ninguém é capaz de tirar ela da sua estabilidade normal. Tá ok? Então, é pontuado muito isso, trabalhando... Maravilha, já começa, né, aumentando a autoestima. Perfeito, porque uma pessoa que se sente humilhada, né, quando vai trabalhar a sua autoestima, então quem está nos ouvindo e tem nódulos em tireoide, vai entendendo que precisa trabalhar a autoestima. É o primeiro ponto, né? É o primeiro ponto. Aí eu faço a ligação com a ressonância psicoterapêutica, buscando a origem da primeira vez que ela startou esse sentimento de humilhação. E lá faz a ressignificação do processo. Então, a gente trabalha o atual, fazendo com que a pessoa vai adquirindo o amor próprio, né? Voltando a falar do amor, né? E depois, na ressonância, a gente busca a origem do processo. Isso aí entra no inconsciente da pessoa, ressignificando desde o primeiro dia que ela sentiu esse sentimento de humilhação e vai ressignificando essa história. Nossa, é muito lindo isso, viu? Um trabalho maravilhoso. Agora tem um nome aqui bem estranho. Ecoprese. Na verdade, eu não sabia o que significava isso. Ecoprese, né? Isso. Eu gostaria que você nos dissesse o que é isso e como foi trabalhada essa doença com a ressonância. A gente pode chamar de doença, é isso? Vamos falar que é um comportamental, né? É um processo psicológico também. A ecoprese é um ato da pessoa liberar fezes involuntariamente, né? Ela não percebe, muitas vezes, ela não percebe. Vai fazer por exemplo, uma educação física, ao fazer o esforço, ela libera fezes e não percebe. Está sentado, libera fezes, não percebe. Então, só vai perceber quando já está, né, um processo já em andamento. Então, nós trabalhamos à distância, muita distância, porque eu tive 2 ou 3 casos já desse fato, mas um deles que deu um resultado maravilhoso, bem rápido, era até de outro país, que até os psicólogos de outro país me pediu o relatório de como eu trabalhei, para que eles pudessem ter a noção do que foi feito. E foi aprovado, porque o jovem de 14 anos que nós trabalhamos, ele ficou muito feliz, né? Voltou a ter um pouco mais de dignidade, né? Ele conseguia se sentir mais à vontade, porque ele poderia ir para a escola, poderia fazer as atividades dele sem se preocupar com o processo da ecoprese. O resultado foi fenomenal, foi muito bom. Esse teve, não vou dizer 100%, né, porque até perdi o contato esses dias, eu perguntei, assim, é raro, às vezes, mas ele já percebe e já socorre, antes de que fique mais grave a situação. Que maravilha, nossa, eu estou assim emocionada de ver, porque assim, eu trabalho muito na área do autoconhecimento, né? Do trabalho pessoal mesmo, das pessoas que estão bloqueadas, né? Eu tenho conseguido assim
Eu com os coterapeutas, né, que me auxiliam, porque eu tenho mais de um, e não fiz tanto casos igual você. Você, pra gente, você tem sido um mestre, obrigada por você estar fazendo isso para as pessoas. Mas eu trabalho muito na área emocional, sabe? E eu achei super legal quando você me trouxe essa proposta, assim, de falar da doença já no físico, e que você está tendo esse retorno maravilhoso. Saibam, gente, que eu estou conhecendo hoje, né? Hoje não, ontem, esses dias que a gente manteve o contato, mas eu já tinha ouvido falar muito bem de Humberto, né? Doutor Idalino, Marta, várias pessoas falam muito bem, realmente seu trabalho é maravilhoso e ganhou mais uma fã, viu? Que eu acho muito legal, parabéns, é tão bom, né, poder servir ao próximo nesse trabalho, assim, tendo essa técnica maravilhosa, né, que veio para nos libertar, né? Como diz o doutor Idalino, assim, ela não tem limites, a não ser no caso de uma gestante, porque ali tem 2 inconscientes, né, ativos. Fora isso, a gente pode trabalhar tudo, não é? Então, sem a parceria com a Cris, nada disso seria possível. Mas, exatamente, a gente tem que reconhecer os parceiros, porque tem que valorizar quem merece, não é verdade? E Isso. você comentou de gestação, de gestante, né? Posso te dar um exemplo de uma gestação? Olha, se você Ó, trabalhou com isso, para a gente vai ser maravilhoso. Você está aqui, você é o nosso convidado, você quem manda. Então, tem uma cliente nossa, né, que ela está no 7º mês de gestação e fiz uma ressonância para saber o estado que está o feto, como que está desenvolvendo tudo, né? E foi fantástico. A primeira coisa, quando eu conectei o inconsciente, quando a Cris conectou o inconsciente do feto, né? É um menino de nome Pedrinho, né? A gente já Olha que brinca, legal. né? Ele falou assim, me tira daqui que o negócio está muito apertado aqui. Ele já estava querendo sair porque estava muito apertado, né? Foi Que muito lindo. maravilha. Então, mas É, aí, mas nesse caso, sim, né? Você vai ali sim, para saber como é que está gestando esse ser. É sim, diferente, porque é o trabalho voltado para o inconsciente do bebê, né? Para saber sim, ali como está. Mas exato. não para Mas tratar a mãe, né? Porque se tratar a mãe, será que não. O que você me disse? não, tranquilo, você isola o processo, né? A coterapeuta, ela consegue isolar o bebê da mãe. A gente pode trabalhar o inconsciente separados, não afeta em nada, você consegue fazer esse processo, né? Já fiz isso também. Mas só para dizer o seguinte, quando você pergunta certas coisas para o feto, ele é bloqueado de falar. Eu acho lindo isso também, né? Você não consegue saber dele se ele está certo, está tudo perfeito, se ele não vai ter problema algum, né? Só sabe das emoções dele. Ele comentando que ele escutava o pai, que ele escutava a mãe, que ele escutava as pessoas que chegavam perto. Nesse sentido, você tem resposta. Agora, se você pergunta de processos orgânicos, ele fala que não pode falar. Ele Olha fala que aí, gente, que coisa. mas aí no finalzinho ele só comentou: eu estou muito bem, tá? Eu estou muito bem. E é muito lindo também, porque eu gosto desse tipo de tranquilidade, né? Porque a mãe ficou maravilhada, né? Tranquila. Mas, gente, olha só que maravilha. Olha, eu tô assim, maravilhada com o seu trabalho, viu? Estou aprendendo muito com você e eu acredito que os colegas, né, coterapeutas também, porque é um processo assim, né? Eu nunca tinha tentado esse trabalho com a ressonância, né, para falar com o feto. E eu achei Uhum. fantástico, muito legal. Então, e há pouco tempo atrás agora, por esses dias, nós atendemos uma criança recém-nascida, né? Sim. Ela teve 20 minutos de parada respiratória ao nascer, né? E a mãe preocupada, porque os médicos têm a limitação que é natural, né? Que não consegue saber o porquê que a criança entrou nesse processo, não consegue engolir nada, ele tinha travado uma parte do corpo.
E nós fomos lá buscar essa informação, né, na conexão, que foi assim maravilhoso também, no sentido de que a, a criança aí já é um bebezinho de 3 meses, né? Ele tinha um problema em vidas passadas com um dos pais, né? E ele tinha medo de nascer para não repetir o problema lá atrás. Então Olha, ele tentou, né, no ato de nascer, provocar um acidente com ele, né, para que ele não nascesse, para que ele morresse, alguma coisa nesse sentido. E foi assim pontual, porque a gente foi na conexão da RPP, a gente consegue voltar em outras vidas, foi lá, mostrou tudo o que aconteceu e mostrou o que está acontecendo hoje, o amor do pai, o amor da mãe. E ele ressignificou todo o processo e olhou e falou assim, nossa, agora vai ser diferente, eu posso voltar, né? E aí ele começou a fazer um trabalho de recuperar todo o que ele tinha perdido, né? Embora teve que fazer uma traqueostomia, né, por conta de limitação, né, que já estava com problema de comprometimento no pulmão, mas ele falou assim, não, vai me ajudar porque agora eu me recupero mais rápido. E ele aceitou fazer todo o processo, agradeceu os pais por estarem fazendo todo esse esforço, e daí fiquei sabendo até ontem que ele já está em casa, já está desenvolvendo, né? O que que legal. precisa Você fez desenvolver. isso, a criança no hospital. Estava Você internado, e a estava Cris internado. no Isso, consultório. isso, isso, E os isso. pais também Os pais lá estavam com ele. lá com ele, estavam no hospital, Isso, não queria. isso que é importante falar para as pessoas, porque às vezes as Sim, pessoas sim. acham que precisa estar presente, né? Não, não, não E não precisa. precisa. Não. Tanto que vem pessoas de outros países para fazer esse trabalho, né? A gente faz à distância, né? Então, e Maravilha. perfeito. É, deixa eu ver aqui. O que você tem? Ah, sim. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já acabou de responder, né? Pode ser, as pessoas podem estar presentes, as pessoas podem, né, estar longe, isso não importa, né? Agora, o que Sim. você tem a dizer para essas pessoas que estão com algum tipo de doença, seja ela física, seja ela emocional ou mental? Como a técnica da ressonância psicoterapêutica, conhecida como RPP, pode ajudá-las a se curarem ou se melhorarem, né? A se melhorarem, se curarem, porque quem cura é a própria pessoa, de seus sofrimentos. Eu diria o seguinte: a pessoa, muitas vezes, ela tem um sintoma de um sofrimento, mas não sabe de onde vem esse sintoma, que muitas vezes pode vir de vivências passadas. Pode ser desta vida, pode ser do útero, pode ser de vidas anteriores. E quando se faz a ressonância psicoterapêutica, você vai ter o mapa do processo. Você vai saber exatamente de onde vem todo o início do problema psicológico, né? Porque doenças são todas psicossomáticas, né? Começa na cabeça da pessoa e vem Ou descendo e vai para na o corpo. emoção, né? Começa ali Sim, no inconsciente, exatamente. todas delas, né, Humberto? Pela sua experiência, todas elas, Sem, 100%. sem exceção, sem exceção. Até hoje eu não vi nenhuma que não começasse desta maneira. E muitas vezes, quando você vai buscar e vai em vidas passadas e mostra para a pessoa, aí você já tem todo um processo dentro da ressonância psicoterapêutica de ressignificação desses fatos lá atrás, que já dá um alívio imenso no sentimento das pessoas aqui. Então, elas começam a ter muito mais força energética, psíquica, inclusive, para combater a própria doença. E aí a autocura, né? Ela desenvolve a gênese interior dela, né? E aí ela vai se curando de dentro para fora. Mas ela é importante saber o quê? Ela tem como se fosse um mapa, né? Ela sabe o que aconteceu hoje, o que está acontecendo com ela, o início de onde veio, e muitas vezes ela até fala que naquela vida do passado, por exemplo, as pessoas que lá cometeram aquele tipo de problema estão junto com ela hoje.
né? Então, ela tem a possibilidade de fazer até mesmo aquela questão do Ho'oponopono, né? Do perdão, de chegar na pessoa e aproximar com uma nova visão. Isso acontece muito entre filhos, entre irmãos, né? E pai e filhos. E é muito lindo quando você pega um filho que tem um problema sério com a mãe e você vai lá e busca essa origem. Hoje tem aquele ódio mortal, mas não sabe por quê, simplesmente ele olha para a mãe e sente raiva, né? E aí quando você consegue buscar e mostrar isso para ele, ele sai chorando do consultório, dizendo assim, vou lá abraçar minha mãe, vou pedir perdão para ela, vou ressignificar essa minha vida, né? E é uma grandiosidade, assim. Muitas vezes, uma ressonância resolve tantos problemas, né? Verdade. Nossa, né? Não precisa estender muito, né? Isso depende muito de cada pessoa. Mas o que você falou assim, é maravilhoso, né? Eu tenho assim feito com as pessoas, os clientes falam, gente, como é impressionante isso. E aí, por que eu entendo que você já atendeu mais de 600 casos? Porque a pessoa sai tão agradecida que vai contando para outra. Aí, daqui a pouco, olha, eu quero fazer para minha tia, né? Como uma cliente agora falou, estou com uma tia tão travada e resolveu o problema com meu marido e eu gostaria que você fizesse, né? Porque ela não aceita, né? Porque tem muitas pessoas que ainda trazem preconceito da terapia como se fosse algo para doido. Isso. Gente, doidos somos todos nós, gente. Não tem ninguém normal aqui, porque o que é normal, né? Brincadeira. Mas assim, brincadeirinha, claro. Mas assim, a ressonância, a propaganda dela é por si só, porque as pessoas se sentem tão bem e de forma tranquila. É muito bom quando a gente faz direto com o cliente, né? Por exemplo, o cliente está com, seja lá o problema, a gente já faz direto com ele. Por quê? Ele já tem o contato ali consciente, né, do que aconteceu, o trabalho feito no inconsciente dele. Então, a resposta é mais rápida. Mas também pode ser... Opa, pode dizer, Humberto. Ou também, quando ele tem alguma dificuldade de entrar numa expansão da consciência, eu convido ele para vir assistir a própria ressonância. E aí eles ficam admirados, porque a Cris entra num processo que até os caras e bocas que a pessoa faz, a gíria que a pessoa tem... Você já experimentou tirar foto? Eu já tirei foto para a pessoa depois, né? Para o coterapeuta observar como muda. E outra, a expressão. O jeito, a expressão. As pessoas que estão assistindo ali, às vezes quando está fazendo para o marido, para o filho, para a mãe, para um amigo, eles falam, nossa, a pessoa fala igual. Ela fala igual o que o outro está falando, né? É impressionante. E não só isso também, né? Com o tempo, é tão sutil, né? Que as pessoas, quando percebem, elas já mudaram naquela situação também, né? Se não é, principalmente quando é algo emocional, né? Exatamente. A pessoa... Mas cada vez mais, Humberto, eu tenho percebido que a técnica está cada vez mais dinâmica, né? Como você falou dessa experiência da gestante, por isso os grupos de estudos, né? Que a gente está sempre atualizando. Essa técnica parece que o resultado está sendo cada vez mais rápido. Então, e ela serve de aprendizado. Vamos imaginar o seguinte, uma coisa que eu venho trabalhando com pessoas que têm síndrome de Down, autismo, alguma deficiência cognitiva, mal de Alzheimer, qualquer coisa nesse sentido, que os familiares não têm direcionamento, eles estão perdidos. Teve uma mocinha, né, que tinha alguma limitação de cognitiva, por ela ter dificuldade de se expressar verbalmente, ela passava a ser agressiva com a mãe, com as pessoas por perto, né? E porque ninguém lá entendia. E ao fazer a ressonância, ela esclareceu, falou, olha, acontece que ninguém tem paciência para me ouvir, para me entender. Olha aí. Por isso que eu fico agressiva, por isso que eu quero morder, porque eu quero que as pessoas me entendam, né? E aí foi passado para a família, foi passado para as pessoas próximas, né? Que a gente passa, eu gravo isso e passa a gravação, e as pessoas, até hoje, antes de vir para cá, eu entrei em contato com a pessoa para ela me falar, né? Como que tá? Acalmou bastante, a gente está prestando mais atenção, a gente está tentando
aprofundar mais o conhecimento, a necessidade da pessoa. Então, se você está cumprindo a necessidade dela, se você está junto, realmente ela consegue ter uma paz maior, né? Então, nesse sentido, muitas vezes, né, na mal de Alzheimer, que a pessoa está lá, né, sem poder explicar para a familiar o que ela está sentindo, o que ela está vivenciando, e aí ela pega e consegue direcionar a família. Fala, olha, gente, o meu processo está aqui, 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 eu estou só faltando para fechar esse processo tal coisa, e a família vai e resolve, e fica tudo bem. É muito lindo, né? Uma técnica, assim, maravilhosa. E a gente tem aqui o comentário de algumas pessoas. A Roseli Cristina, que é minha irmã e também uma coterapeuta minha, ela diz com certeza, a ressonância magnífica, claro que necessário tente fazer sua parte, ressignificar para realmente viver. A nossa... Tem mais aqui, Lua Oli, eu acho. Deixa eu ver o nome aqui. Peraí, que eu não entendi. A Silvia diz que sim. A Silvia é a nossa coordenadora geral, né? Silvia Wenziger, esse sobrenome difícil e chique da nossa coordenadora. Ela diz que sim, é um trabalho de muito amor e libertação. E que pode ser feito à distância, o que é ideal nos tempos atuais. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Como foi a desce da mamãe? Não sei o que a pessoa falou aqui, não entendi. Jane Barbosa, eu não sei se é alguém conhecida sua, ela diz como foi a desce da mamãe, alguma coisa assim. Roseli está agradecendo você por dividir esses conhecimentos, né? Deixa eu ver quem mais assim. A Jane é minha prima, lá de São José do Rio Preto. Olha que linda. A Jane? É minha prima. Então é por isso. Aí temos mais alguns outros comentários aqui. Deixa eu ver. A Paula, lá de Portugal, ela diz que temos casos magníficos com a intervenção da RPP. Queremos vocês aqui também, viu, Paula, para trazer esses casos para a gente. Com certeza. A Carmelinda Palmieri diz a técnica é maravilhosamente quântica, muito rápido o resultado. O nosso querido criador, sistematizador dessa técnica, doutor Idalino Almeida, diz o seguinte: quando o coterapeuta faz os trejeitos e atitudes do cliente, nós chamamos de translocação de consciência. Olha aí, mais uma coisa para a gente aprender, né? Sim, sempre. A Silvia contribui dizendo que a ressonância psicoterapêutica é uma técnica breve e muito eficaz. Muito bem lembrado, coordenadora, porque ela é rápida. Às vezes vale por 10, 20 sessões tradicionais. Ela reúne várias técnicas terapêuticas em uma só. A hipnoterapia, a PDI, né? Pesquisa e parceria direto com o inconsciente, como o Humberto já explicou no início da nossa live. A terapia regressiva, indireta e a ressignificação, etc. Então, muitas e muitas técnicas aí que a gente pode trabalhar. A Maria Olga Martins, ela diz que estou impressionada, trabalho maravilhoso, gratidão. E a Roseli diz ainda, o inconsciente realmente fala a verdade. É direto e esclarecedor. Não tem um mecanismo de defesa, né? Ela vai direto no processo, né? A pessoa não precisa se defender, não precisa mentir, não precisa ocultar, né? A Rita Negrão, que também é uma colega nossa terapeuta de Salvador, ela diz o seguinte: parabéns, Vanderlei e Humberto, a cada live mais aprendizado para todos nós. Que maravilha! Então, gente, eu vou colocar aqui agora, para quem não conhece, deixa eu buscar onde está aqui. Aqui. A página da ressonância psicoterapêutica, né? Procure, digite lá no Google, ressonânciapsicoterapêutica.com. Você vai entrar na página e vai acessar tudo o que você precisa saber. A técnica, o criador, a indicação, os terapeutas no mundo, no Brasil e no mundo, os formadores, os representantes, que é o Instituto Idalino Almeida e o Instituto Marta Mendes, formação em RPP, como é que você se forma, os cursos e eventos, links, contatos, vídeos,
tudo você vai encontrar nessa página. Dos terapeutas RPP, é muito importante a gente estar sempre dizendo isso. Só esses que estão aqui, nessa página, que estão habilitados no segundo nível, tanto em Portugal quanto no Brasil, que estão aptos, ou aqui que aparece em Portugal e no Brasil, que estão aptos para fazer a técnica. Então, você pode clicar aqui, vai baixar um PDF, você vai receber o nome com o telefone, o contato de todos os terapeutas RPP no Brasil e todos os terapeutas do segundo e terceiro nível também em Portugal. Ok? Deixa eu ver aqui onde nós estamos agora. Eu quero mostrar também o Instituto Idalina Almeida, que é o instituto responsável pelos esses cursos, né? E o criador, que está aqui, o doutor Idalina Almeida, pode também entrar em contato, é institutoidalinaalmeida.com.br. Ali também você vai saber de tudo, inclusive de todas as técnicas que o doutor Idalino trabalha, inclusive a terapia regressiva também e outros cursos que ele estava divulgando. Assim como também no Instituto Marta Mendes, que eu não vou ter aqui agora, porque eu precisei fazer uma configuração aqui online, né? Como é ao vivo, como é tudo ao vivo, a gente tem que se virar nos 30, né? E as plataformas, e por conta da oscilação de internet, às vezes acontecem alguns problemas, mas deixa eu procurar aqui o Instituto da Marta Mendes, enquanto você, Humberto, vai me dizer o que mais te chamou, qual foi o caso que te chamou mais atenção entre esses mais de 600 casos e que realmente te emocionou como terapeuta. Olha, tem muitos que me chamam bastante atenção, mas eu acho que pelo fato de ser criança, eu acho que o que mais chama atenção, né, vamos falar desse rapazinho aí que é recém-nascido, que ele veio se destruir, né, no nascimento, ele queria se destruir, e de repente a ressonância conseguiu acender a memória dele, voltar e ele ter o entendimento que hoje ele está numa nova situação de vida, não tem aquelas represálias do passado, aquela sofrência do passado. Então, o que mais me emocionou, por ser criança, e a gente conseguir startar esse processo nessa criança. Então, para mim, foi isso, né, de todos eles. Tem muita coisa, tem bastante, a gente, como que eu disse, a gente já vivenciou bastante casos de várias formas, várias maneiras, né, pessoas que estavam em leito, assim, desligado lá na UTI e de repente recupera e volta dizendo eu quero, estou com força total e aí segue em frente. Muitas pessoas que usam drogas, né, usuários adictos, também você consegue mostrar o lado deles e vai na origem do processo, da carência, né, e vai buscar a ressignificação de todo esse sentimento. É muito lindo. Tem vários processos. Maravilha. E dessa criança foi agora, né? É bem mais recente, não foi? Foi essa semana. A semana passada, desculpa. A semana passada eu repeti o processo essa semana, porque eu gosto de fazer isso também, tá? Eu não gosto de uma ressonância muito longa. Eu prefiro fazer 4 ressonâncias de 30 a 40 minutos cada uma, do que fazer uma ressonância muito longa, porque fica muito cansativo para a pessoa, para o inconsciente da crise, para o inconsciente do cliente, e também depois no áudio para as pessoas ouvirem. Né? É verdade, muito legal. Obrigatoriamente as pessoas ficam 1 hora e pouco, ninguém tem esse tempo mais para ficar ouvindo repetidas vezes, porque eu gosto de passar para as pessoas e digo, você entendeu a ressonância? Eu vi 2 vezes. Não tá legal. Ouça 5, 6, 7, 8 vezes para depois a gente discutir os fatos. Cada vez que você ouvir, você vai ver uma visão diferente do processo. Né? Maravilha. Aquela hora eu estava falando e eu acredito que não estava aparecendo para vocês o site do Instituto Idalina Almeida. Então, está aí para vocês verem, né? institutoidalinaalmeida.com.br. Também, tá?
É tudo online aí, tudo na hora. Aqui está a página do Facebook do Instituto Marta Mendes. Você pode entrar em contato, tem todas as informações do telefone. São os 2 institutos que divulgam e dão os cursos de ressonância psicoterapêutica, assim como de terapia regressiva e outros cursos também transpessoais. Bom, adorei mesmo ter você aqui com a gente. Foi fantástico, um tema maravilhoso. Eu aprendi muito, né? E os terapeutas aí também, as pessoas que entraram também disseram isso. Inclusive a Silvia Graane Marchi, ela diz parabéns, Humberto. E a Fabiana Davi diz que ela preciso, precisando logo disso. Né? Então, e tem mais alguém aqui falando. A Regina Glória, ela diz, sou muito agradecida pelo Dr. Humberto, por ter ajudado meu filho com a síndrome do pânico. Olha aí, que maravilha. A Marta Mendes aqui está dizendo magnífico. E a Paula Silva, ela diz também que a Paula Silva, lá de Portugal, um beijo para os nossos portugueses. Temos um caso de enurese noturna de uma criança que com uma só ressonância ficou resolvido. Então, gente, é uma técnica fantástica. Todos os sábados a gente está procurando trazer essa live, né, com terapeutas, coterapeutas, provavelmente nós vamos agendar. Mas para a próxima semana a gente vai ter aqui também uma convidada, que é a Cíntia, de São Paulo. Ela também vai trazer sua experiência aqui para a gente. Ressonância com criança. Gente, imperdível. Imperdível. Você vê que cada vez mais, né, a gente observa a qualidade desses terapeutas, né? Humberto, todos os outros que foram entrevistados aqui, né? Rita Negrão, Marta Mendes, nosso querido doutor Idalino, as meninas, né? A Roserli, a Angélica, a Josi, né? A Josi, isso. Também nós tivemos as 2 meninas, a Valesca e a Érica. Então, cada vez mais eu fico admirada com as experiências que esses terapeutas estão trazendo, assim. Eu fico fascinada, porque é uma técnica que antes, né? Veja você, pela sua experiência. Deixa eu dar uma olhada, que a gente tem 3 minutinhos. Antes, como era para você, né? O que a ressonância abriu na tua vida, gente? São 600 casos em 3 anos. Eu sei que você é psicanalista, né? Assim como eu. Sim. E talvez você sentia o mesmo problema que eu. Chegava em um momento e a coisa emperrava, não ia. E de repente Sim. Vem essa técnica e abre todas as portas. Ela abre porque a gente pode fazer o seguinte, dentro dessa técnica você usa todas as outras. Né? Você pode usar a programação neurolinguística, a hipnose, todas, né? PDI, tudo que você conhece de terapia, você pode trabalhar dentro dela. Então, você reúne dentro dessa técnica todas as ferramentas que durante a vida você aprendeu. Por isso que ela é tão eficiente e eficaz desse jeito. Maravilha. Quer falar alguma coisa? Não, você perguntou, né, o que ela trouxe dentro da questão do psicanalista, Humberto, né? Foi justamente esse ganho de tempo, né? Essa qualidade de vida muito mais rapidamente que os clientes começaram a ter. Né? Parece liberta, rápido, né? Sim. Né? E fica muito bom, porque as pessoas começam a passar um para o outro, falando, vai lá que o negócio funciona. E aí, por isso que tem tantos, né, trabalhos realizados. Casos. Eu nunca contei não, viu? Mas eu também já fiz muitos casos, graças a Deus. Eu com a minha irmã, com a Virgínia e outros coterapeutas. Tem um recado aqui muito especial, Alvimar Souza. Ela diz, me orgulho, Alvimar Souza, ele diz, me orgulho muito de você. Parabéns, mano, pelo seu trabalho. Então, manda um beijo aí para ele e que a gente vai encerrar, senão o Instagram vai nos derrubar. A Regina, também de Salvador, mandou um abraço. E a Paula, ela também é uma querida e excelente coterapeuta, que a Silvia nos colocou para que a gente pudesse dar esse recado. Então,
a gente vai encerrar pedindo para que você compartilhe esse vídeo. Tivemos alguns problemas aí, provavelmente na plataforma, mas o importante é que conseguimos passar a nossa mensagem, provavelmente todinha pelo Instagram, pelo menos, e depois a gente vai poder publicar novamente e ninguém vai perder nada dessa técnica maravilhosa, dessa live maravilhosa. Então, deixe o seu comentário, o seu link, se inscreva, curta e compartilhe, tá bom? E na próxima semana, então, às 17h30 aqui comigo, nós vamos estar falando sobre a ressonância com criança com a nossa querida Cíntia, que ela trabalha lá em São Paulo. Então, beijo a todos. Humberto, muito obrigado. Gratidão enorme.